eu quero ler aquele versículo que está ali na parede, Atos capítulo 1, versículo 8. Domingo passado o tempo não permitia falar, e aí hoje, só por bondade dos ministérios, vocês me deram uma hora para falar, né? Glória a Deus por vocês, mas amém. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Amém? Nós podemos orar ao Senhor. Quero orar pela tua vida neste momento. Eu creio que todos nós que estamos aqui desejamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Todos nós que estamos aqui queremos ser edificados, fortalecidos e renovados no Senhor e na força do seu poder. Então, eu não sei o que você mais deseja receber da parte de Deus nesta noite, neste momento, mas peça ao Senhor e confie, e Deus vai continuar falando conosco pela sua palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor permitiu que oferecêssemos a Ti em Tua honra. Por cada canção que nós cantamos, Senhor, por cada palavra que foi dita nesse altar, por cada oração que nós apresentamos ao Senhor. E neste momento, ó Deus, eu invoco o Teu Espírito Santo sobre esta casa. Peço ao Senhor que sonde os nossos corações, a vida de cada um de nós. Peço também, Senhor, que o Teu Espírito venha usar a minha vida, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que o Senhor, meu Deus, tem falado comigo nesses últimos dias sobre esta casa. Eu quero pedir a Tua ajuda, Senhor, pedir o poder do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre toda a Tua igreja, para que a palavra do Senhor, ela possa alcançar aquilo que o Senhor deseja sobre esta casa, que a Tua palavra, Senhor, possa trazer sobre cada um de nós nesta noite o fortalecimento que precisamos, o renovo que necessitamos, possa trazer a esperança, Senhor, sobre toda a Tua casa, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Meus amados, eu quero começar esta palavra primeiro agradecendo a Deus mais uma vez, não só pelo ano que nós alcançamos, mais um ano, mas pelos últimos 10 anos desta casa, porque pela graça de Deus, e tão somente pela graça de Deus, nós alcançamos uma primeira década, a primeira década de muitas que eu creio que virão sobre esta casa. Eu estava meditando na palavra do Senhor e estudando um pouco sobre o significado que representa, do ponto de vista bíblico e teológico, a marca de 10 anos, ou a marca dos 10. E a Bíblia, ela traz muitos significados. Eu quero abordar isso nesta noite, sobre esta casa, e aplicar também essa palavra da parte de Deus sobre a vida de cada um de nós. Quando nós estudamos a história, muitos de vocês aqui sabem, e quem não sabe vai descobrir hoje, que o nosso sistema de números, a forma como a gente conta, né? Nosso sistema é decimal, vai de 1 até 10. Os antigos, os primitivos, quando eles iam contar alguma coisa, eles não conheciam o sistema de números como nós conhecemos hoje. Então, como é que eles contavam? Eles usavam os dedos das mãos para contar. Então, daí se desenvolveu um sistema numérico de 1 a 10. E para os antigos, o número só ia até 10. E quando as coisas
tinha um volume maior do que 10, eles então contavam 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Quanto deu, não me pergunte, não sei. Mas é assim que eles contavam. Então daí surge o sistema decimal. Mas o sistema decimal também ele tinha uma importância, e tem uma importância muito grande na cultura de muitos povos e na cultura bíblica, porque representa, é como se fosse um indicador de tempo. Então, para os antigos, eles contavam 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Quem tinha 12 parava nos 10, porque eles só sabiam contar até 10. E quando chegava no número 10, eles entendiam que o número começava de novo. E nessa época não existia o sistema de números que nós conhecemos, o zero, por exemplo. O zero é uma criação de um indiano, não lembro o nome dele agora, mas que ele vai criar o número zero. Até então, os números eram contados assim: quando decorria um período de tempo, eles diziam o primeiro ano, decorria mais um tempo, o segundo ano e o terceiro ano. Nós temos várias referências bíblicas que vão confirmar esta exegese que eu estou apresentando para vocês. Só para a gente ter uma ideia, os 10 mandamentos. Por que 10 e não 11 mandamentos? Por que 9 mandamentos? Por que não 9 mandamentos e sim 10 mandamentos? Porque o sistema conhecido era até 10. Então, os 10 mandamentos, o decálogo, como é conhecido, que é um conjunto de regras. Algumas pessoas falam assim que o povo de Israel só teve 10 mandamentos. Na verdade, quando a gente lê a Bíblia, nós vamos encontrar quase 2.000 leis estabelecidas para o povo de Israel. Mas como sistema, ele era até 10, então foi estabelecido um conjunto de regras que nós poderíamos chamar de a constituição de uma nação e de um povo. E a partir desse conjunto de regras, de leis, chamado decálogo ou os 10 mandamentos, vão surgir outras leis que vão sendo aderidas a elas, a lei disso, a lei daquilo outro. E por que as leis não tinham números e eram nomes? Porque era a forma como as pessoas poderiam se identificar. Nós vamos encontrar em Daniel capítulo 1, versículo 12 e versículo 15, que o 10 também significa um ciclo de santificação. Quando Daniel está com seus companheiros na corte da Babilônia, e então ele chama o chefe da cozinha e pede para que ele pudesse ficar 10 dias sem comer carne, sem beber vinho. Por que 10 dias? Porque o 10 era um número que significava um conjunto, um período. Olha, nós queremos ficar um determinado tempo. Que tempo é esse? 10 dias. E lá a Bíblia diz assim, que ele falou para eles: olha, durante 10 dias nos dá somente legumes e água para beber. E depois de 10 dias, ou seja, depois de um período, de um ciclo, aqueles jovens estavam mais inteligentes, mais sadios do que aqueles que comiam a comida do rei. Nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 31, versículo 7, quando Jacó está conversando com as suas duas esposas, Lia e Raquel, sobre as trapaças de Labão. E Jacó muitas vezes ele foi enganado por Labão, mas como o sistema era até 10, ele fala assim: olha, ele me enganou e mudou meu salário umas 10 vezes. Umas 10 vezes quer dizer, poderia ser 30, poderia ser 40, 50 vezes. Mas como o número só ia até 10, então olha, muitas vezes 10 ele tem me enganado. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Mateus capítulo 25, versículo 1 e versículo 2, nós vamos encontrar o 10 na Bíblia representando os cristãos em geral, tanto os prudentes quanto os imprudentes. A parábola das 10 virgens, que fala ali também de uma totalidade. Quando nós vamos mais adiante em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nós vamos encontrar mais uma vez o 10 representando um período de tribulação que a igreja de Esmirna deveria passar. E o anjo do Senhor diz para aquela igreja: olha, o diabo vai pôr alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam provados durante 10 dias, que significa o quê? Durante um ciclo de tempo, durante um período de tempo, vocês serão provados.
O 10 vai representar na Bíblia também a totalidade. Lucas capítulo 15, versículo 8 e versículo 9, fala daquela mulher que perdeu uma de suas moedas e ela fica somente com 9 moedas, mas ela não se contenta, ela precisa encontrar a última moeda, a 10ª moeda, que representa o conjunto, a totalidade das suas moedas, da sua riqueza, dos seus pertences. Nós vamos encontrar em Romanos, essa é muito boa, porque a Bíblia é um livro enigmático, e quando a gente começa a estudar e começa a ver o quanto Deus nos fala através da sua palavra, lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, nós encontramos 10 coisas que não podem nos separar do amor de Cristo. Mais uma vez a gente vê esse número presente na Bíblia, trazendo um significado profético importante para a vida da igreja. Paulo diz assim: a morte, a vida, os anjos, outras autoridades, poderes celestiais, presente, futuro, mundo de cima, mundo de baixo e todo o universo. Quanto dá? 10 coisas que não podem nos separar do amor de Cristo. Aí quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, nós vamos encontrar 10 pecados que excluem as pessoas do reino de Deus. 10 pecados que afastam a pessoa, que não permitem a pessoa acessar o reino de Deus. Quais são esses pecados? Está lá: imoralidade, idolatria, adultério, homossexualidade, perversão sexual, furto, avareza, embriaguez, calúnia e roubo. 10 pecados que nos impedem de acessar o reino de Deus. E para finalizar, porque se você quiser estudar na sua casa a Bíblia, procure as referências bíblicas acerca de 10, e você vai ver que tem muito mais. Mas em Mateus 25, 14 e 15, nós temos a parábola dos 8 talentos. Amém, meus irmãos? Não era dos 8? A parábola dos 10, aliás, 10 talentos. Mais uma vez, o 10 representado na Bíblia. É interessante, eu estava lendo essas palavras e meditando um pouco, porque de certa forma, nós estamos no 10º ano dessa casa, o 10º ano do Ministério Independência com Cristo. E eu vejo que o 10, ele representa o encerramento de um ciclo, de uma década. Nós estamos encerrando uma década para iniciar um novo período. E eu creio que esse novo período, esse novo ciclo, que começa com 11, que significa o primeiro da segunda casa decimal, ou o primeiro de um segundo período, de uma segunda década, eu creio que ele vai ser muito melhor do que o primeiro, com mais conquistas, com mais realizações e mais experiências que Deus vai nos proporcionar. Você crê nisso? Então olha para o teu irmão e fala: espera o melhor de Deus nos próximos anos. Olha que coisa interessante, querido. Vamos continuar nessa linha, porque isso é muito tremendo, isso é profundo. Quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, de Adão até Noé, sabe quantas gerações nós temos? 10 gerações. Não é interessante? Eu vou explicar para vocês por que é interessante. De Adão até Noé, 10 gerações. Quais são as gerações? A geração de Adão, a geração de Sete, de Enos, de Cainá, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Mas por que isso é importante, pastor? Por que você está falando isso? Vamos lá. Quando você lê o capítulo 6 de Gênesis, o que nós encontramos no capítulo 6 de Gênesis? Nós encontramos a humanidade totalmente distante de Deus. Nós encontramos no capítulo 6 de Gênesis a violência, a maldade dominando o coração dos homens. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que os filhos de Deus, eles se contaminaram com as filhas dos homens, porque elas eram belas, eram bonitas, e os filhos de Deus acabaram tendo filhos com elas,
e dessa junção, filhos de Deus e filhos dos homens, nasceram os gigantes. A Bíblia fala que por causa da maldade estabelecida em Gênesis capítulo 6, Deus vai reduzir o tempo de vida do homem, e quando diz o homem, da mulher também, para 120 anos. Até então as pessoas viviam muito mais. Havia nesse período muitos gigantes que andavam sobre a terra, e os homens estavam se tornando famosos, porque por causa do orgulho causado pelo pecado, os homens estavam buscando a grandeza, estavam buscando a sua própria glória. A Bíblia diz que as pessoas estavam fazendo coisas erradas, estavam fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus, exceto uma família, que era a família de Noé. E Deus olha e vê esse quadro, essa situação que está acontecendo sobre a terra, e a Bíblia diz que Deus fica irado com os pecados da humanidade. Deus está disposto a extinguir a humanidade da face da terra, mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que Deus se agradou de Noé, e por causa disso Deus não destruiu a humanidade. A Bíblia fala que ele era uma pessoa correta, obedecia a Deus e tinha comunhão com Deus. Deus então dá uma visão para Noé. Deus mostra para Noé o projeto de construção de uma arca. Agora eu quero que você pense comigo. Construir uma arca numa região seca, onde não chovia, onde as pessoas não sabiam, não conheciam o que era o mar, porque era tudo seco. E de repente a Bíblia diz que Noé ele obedece à visão de Deus, e ele decide construir uma arca. Nós estamos falando da 10ª geração, nós estamos falando do número 10, representado aqui nessa casa pelos 10 anos. Noé está construindo a arca, a família de Noé está construindo a arca com ele, mas as pessoas não entendem, e elas começam a zombar de Noé. Eu não lembro agora quanto tempo demorou para Noé construir a arca. Alguém se lembra? 120 anos. Foi o tempo que Deus disse: a partir de agora vocês só vão viver o tempo que Noé demorou para construir a arca. 120 anos. Noé está construindo e as pessoas estão zombando de Noé. As pessoas estão murmurando, estão reclamando. Ninguém acreditava nas palavras de Noé quando ele dizia que a terra seria destruída, que Deus mandaria o dilúvio, Deus mandaria a água do céu. Os homens imaginam e ficam falando: como vai cair água de cima? Mas a Bíblia diz que no dia quando todos menos esperavam, Noé com a sua família, 8 pessoas no total, entram dentro da arca, e junto com Noé, algumas espécies de animais. A arca é selada, e Deus decide reescrever a história da humanidade, trazendo dilúvio sobre a terra e extinguindo toda forma de vida existente no mundo antigo, exceto aqueles que estavam dentro da arca. Olha que coisa interessante, queridos. Lá em Gênesis a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá no ponto zero, onde as coisas começam, Deus cria tudo, e Deus cria o homem, Adão. Mas agora quando chega em Noé, Deus simplesmente ele vira a página. É como se Deus estivesse contando a história nos dedos de suas mãos, comparando Deus com a forma humana. E ele diz: encerrou o ciclo, encerrou o tempo. Eu vou reescrever uma nova história da humanidade. E quem vai reescrever essa nova história são aqueles que estão dentro da arca com Noé. Aí eu te pergunto nesta noite: quem está na arca com Jesus aqui? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Você vai reescrever uma nova história para a glória do Senhor. Gente, se eu for continuar falando só sobre 10 aqui, vocês vão ficar loucos comigo, porque eu estudei muita coisa na Bíblia sobre esse número. Mas só mais um detalhe para você. Depois de Noé, sabe quem foi a 10ª geração depois de Noé? Você pode ganhar até o que eu posso dar para vocês aqui de presente, pastora? A gente pode dar uma camiseta de presente se alguém acertar. Quem era a 10ª geração depois de Noé? Você não sabe? Perdeu a camiseta, eu vou te contar. Abraão. Olha que coisa interessante, gente. Olha como que é a Bíblia. Depois de Noé nasce Sem. E se você contar de Sem, a 10ª geração quem é? Abraão. E por que
eu estou falando isso? Porque quando Deus reescreve a história e reinicia tudo do marco zero, com Noé, começa tudo de novo. Aí mais uma década, mais um ciclo se passa. Só que quando chega agora no final desse ciclo, Deus não destrói de novo. Deus não extingue ninguém, Deus não acaba com ninguém. O que Deus faz quando chega na 10ª geração? Ele chama Abraão e fala assim: Abraão, eu tenho uma coisa para te dizer. A partir de agora, da geração que virá depois de você, Isaac, eu vou formar uma grande nação. O teu nome será bendito sobre a terra, e todas as famílias da terra também serão benditas por causa de você. Gente, será que eu posso ouvir um amém depois de uma dessa? Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Deus estabelece um novo ciclo, período de 10, e aí se você for ler na sua Bíblia, você vai ver que a cada 10 gerações alguma coisa acontece. Deus encerra um ciclo e reinicia um novo ciclo. Não é a continuação do anterior, é algo novo que Deus faz. E aí eu faço uma apologia com esta casa, com base nesta palavra. Desde a primeira reunião de oração com 16 pessoas, até a fundação da igreja com 23 pessoas, a posição que esta igreja ocupa no coração de pessoas, não é só vocês que estão aqui, mas algumas pessoas que estão espalhadas por outros lugares e até por algumas nações. Queridos, quando eu vejo isso, eu vejo esta casa tocando o coração não só dos seus membros, mas das pessoas que gostam desta casa, tocando no coração das pessoas que apoiam esta casa, tocando no coração das pessoas que admiram esta casa. Eu vejo que os 10 primeiros anos foram importantes, mas eu tenho algo para te dizer: os que virão depois desse ciclo serão melhores ainda para a glória do Senhor. Eu quero falar 7 coisas importantes que a gente aprendeu nesses 7 anos. Aliás, nesses 10 anos, talvez 10, porque eu vou falar de 7 coisas. Talvez você até tenha participado de algumas delas. Nós enfrentamos muitos problemas ministeriais nessa casa, alguns até de difícil resolução. Eu conheço muitas igrejas que, com metade dos problemas que nós enfrentamos, não teria resistido. Nós sentimos muita tristeza aqui nessa casa no período de 10 anos, com todas as perdas e as quedas das pessoas que às vezes demonstravam profundo amor a Deus, mas de repente não permaneceram na fé. Eu olho e lembro de muitas pessoas que aceitaram a Cristo nessa casa, mas não foram fortes o suficiente para estar na arca. Nós sofremos também com a ingratidão de muitas pessoas, porque quando alguém se torna ingrato com a igreja do Senhor, todos nós sofremos. Mas tem algumas coisas boas. Nós nos alegramos com as realizações, nós nos alegramos com as coisas boas que aconteceram na vida de muitos de vocês, de alguns que nem estão mais aqui, e da gratidão que essas pessoas tiveram em reconhecer a importância desta igreja na sua vida. Nós tocamos cidades, queridos. Talvez muitos de vocês aqui não sabem, mas nós chegamos a ir até em regiões quilombolas. Quem foi na época aqui, talvez um ou outro dos que estão aqui ainda, nós vamos evangelizar os quilombolas no norte da Bahia e de Minas, uma região extremamente perigosa. Nós tocamos cidades longe e tocamos cidades perto. Nós tocamos nações, nós tocamos pessoas em prol do reino de Deus. Nós participamos da construção de alguns ministérios locais. Talvez nem todos sejam agradecidos a ponto de reconhecerem ou de ainda estarem conosco, mas no domingo passado a gente teve algumas experiências de alguns ministérios que foram constituídos através desta casa aqui, de pessoas que são honradas e que nos respeitam, e nós louvamos a Deus pelos frutos que vemos na vida dessas pessoas. E acima de tudo, sabe uma coisa que nós aprendemos, igreja? Nós aprendemos a olhar para Jesus. Amém? Nós descobrimos a dura pena que não tem outro lugar
aonde a gente possa olhar e fixar os nossos olhos, que não seja Jesus. Mas nós estamos chegando ao final desse ciclo. E além de tudo isso que eu já citei para vocês, eu poderia citar muito mais nesse período que está começando. Mas eu quero citar a palavra de um casal de amigos que vivem nos Estados Unidos. E eles foram uma das primeiras pessoas a nos enviar uma mensagem da parte de Deus parabenizando esta igreja. E o interessante é que nesta mensagem que eles postaram, eles citaram o livro do profeta Ezequiel, capítulo 17. Eu sugiro que você leia esse capítulo na sua casa, mas leia sob oração, sob direção de Deus, porque você vai entender aquilo que eu estou falando e algo mais. O capítulo 17 de Ezequiel conta sobre uma videira que foi plantada às margens de um rio. E essa videira, ela cresce, mas ela não cresce muito. Ela tem baixa estatura, mas as suas raízes são profundas. As suas raízes se espalham pelo leito do rio e as margens do rio. E o profeta diz que, embora ela tivesse uma baixa estatura, ela se tornou uma árvore frutífera, cheia de sementes de excelente qualidade, e resistiu às intempéries do tempo. Algumas árvores gigantes que estavam perto da videira, elas simplesmente foram destruídas, foram arrancadas. Mas a videira, ela resiste porque ela tem raízes. E ela está à beira de um rio, à beira de um rio onde corre água. Sabe, queridos, escute o que eu vou dizer para vocês. Eu fiz questão de escrever essa palavra para não me esquecer. Eu vejo esta igreja como esta videira. Amém? Eu não vejo esta igreja grande. Não vejo esta igreja numericamente grande. Mas eu vejo esta igreja com bases sólidas. Eu vejo esta igreja com raízes profundas às margens de um rio chamado Jesus, que é a água da vida. Oh, aleluia. Sabe, queridos, e eu vejo essas raízes se aprofundando cada vez mais, cada vez se firmando mais. E esta casa produzindo bons frutos, como aquela videira que produzia bons frutos. Nós produzimos bons líderes para servirem aos propósitos do reino de Deus em muitos lugares. Um amigo meu brincava comigo ontem, nós estávamos num jantar, pastor, um jantar apostólico, e ele dizia assim para mim, falou, olha, eu não sei o que acontece lá na tua igreja, mas todo mundo que sai da tua igreja vira pastor, vira presidente, vira líder em outras igrejas. Sabe por que isso, queridos? Porque os frutos que são produzidos nesta casa são frutos bons, de qualidade. A videira pode não ser grande na estatura, mas ela é boa em qualidade, porque tem raízes profundas. E aí, queridos, vejam bem, algumas vezes nós somos atacados, sim ou não? Muito atacados. Pessoas fizeram apostas dizendo, esta igreja acabou, é o fim desta igreja. Mas sabe por que isso não aconteceu? Olhe para o teu irmão e diga assim, quem dá a última palavra é Deus. É Deus. As pessoas podem falar o que quiser, mas quem compreende a natureza do chamado, quem compreende o propósito de Deus, quem compreende a visão, não fica preocupado com quantidade, mas fica preocupado em produzir frutos e bons frutos, frutos de qualidade que possam produzir novas árvores, novas videiras, que também têm os seus frutos. Ela tinha baixa estatura, mas ela era frutífera. Nós somos o que somos, porque Deus permitiu e Deus nos fez assim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou
vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sei que eu posso falar isso para vocês, porque vocês estão no barco comigo, amém? A gente, nesse momento, nós estamos boiando sobre as águas do dilúvio. E daqui a pouco vai vir um anjo e vai dizer assim: terra à vista. E aí a terra vai chegar, a nossa arquinha, ela vai parar. E quando ela parar, igreja, escute isso. Quando esse barco parar, a gente vai começar a ver o que Deus tem para nós, o que Deus vai fazer, porque é muito grande o que Deus ainda vai fazer através dessa casa. Mas houve um momento na minha vida, e quando alguém saía da igreja, principalmente se era da liderança, eu vou confessar uma coisa para vocês. Posso falar, gente? Vocês prometem que vão orar por mim e não vão ficar escandalizados? Quando alguém saía, principalmente se era da liderança, e eu olhava para Deus, dobrava os joelhos e falava assim: Senhor, se o Senhor não me livrar dessa, acabou. Porque nós acabamos de perder o melhor líder da casa. Senhor, não tem substituto. Sabe o que aconteceu? Deus levantava alguém melhor do que o primeiro, mais comprometido, com mais santidade, mais oração, mais preocupação em fazer a obra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Será que nós podemos aplaudir o Senhor? Eu tenho mais algumas coisas para dizer para vocês. Primeiro, esta igreja resiste porque Deus está no comando. Deus é o Senhor absoluto desta igreja. Eu, como vocês, sou apenas um servo que está aqui para servir os propósitos de Deus. Olha o que o Senhor falou, Ezequiel 17, 24. Olha a palavra que o Senhor disse para o profeta, que foi a palavra que nós recebemos sobre esta casa. O Senhor diz assim: todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Glória a Deus! Oh, aleluia! Queridos, é Deus! Nós estamos entrando no ano de 2019, daqui a alguns dias. O Senhor nos deu um norte, nos deu uma palavra. Vocês estão vendo aquele banner ali? Aquele é o lema, é a nossa divisa. Aquela é a palavra de ordem profética sobre esta casa para o ano de 2019. Poder para ser de Cristo em todo lugar. Nós somos de Cristo, nós não somos uma igreja de crentes dentro da igreja. Nós somos uma igreja de crentes em todo lugar. Aonde você estiver, você é de Cristo. O poder de Deus está sobre a tua vida. A luz de Cristo está brilhando sobre a tua vida. Crente em Cristo em todo e qualquer lugar. E eu pensei, orei ao Senhor e falei: Senhor, me dá um direcionamento sobre aquilo que nós vamos orar a partir de 2019. Sobre aquilo que nós devemos focar, sobre aquilo que nós devemos fazer. Se o Senhor está dizendo que encerrou um ciclo, vai começar outro. E assim como Noé, que começou com ele e a sua família, eram 8 pessoas, nós estamos reiniciando, né? Nós temos um boot, vamos começar. Parece que também não como Noé com 8, mas com muito pouco. 5 coisas, se você quiser marcar isso, porque é muito importante, é sobre isso que eu quero que vocês olhem. 5 coisas que nós queremos para esta igreja. 5 coisas que nós queremos para esta casa. Primeiro, nós queremos uma igreja que seja um exército, uma igreja de soldados, uma igreja que luta para resgatar os fracos e oprimidos, uma igreja que não vai medir esforços para sair da sua zona de conforto e ir ao encontro daqueles que estão amarrados, que estão presos, que estão oprimidos, que precisam ser libertos pelo poder de Deus. Uma igreja que vai combater os inimigos e vai defender o reino de Deus. A nossa bandeira é o Senhor, amém? Ele é a nossa bandeira. Nós não vamos ficar quietos, nós não vamos ficar parados, nós vamos ser um corpo de combatentes
que toda vez que o inimigo querer se levantar contra a igreja do Senhor, nós vamos formar um grande exército e vamos à luta e vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Quem é soldado de Cristo aqui, aplauda o nome do Senhor Jesus. Chega, queridos, chega de aceitar que o inimigo entre no nosso território. Chega de aceitar que o inimigo venha, que ele nos intimide, que o inimigo venha e fique pousando coisas, colocando coisas aí em nossas mentes. Nós vamos nos levantar como um exército, e toda vez que o inimigo se levantar, nós vamos sair agora da zona passiva e vamos passar a ser ativos no reino de Deus como exército de Cristo. Vamos combater o inimigo. Segundo, nós queremos uma igreja que seja uma casa de milagres. Milagres para quê? Para curar os doentes espirituais. Para curar aquelas pessoas que estão com seus corações, suas emoções, seus sentimentos debilitados. Uma casa de milagre que vai restaurar famílias e casamentos. Chega de ver pessoas se separando, casais se separando. Eu estava dizendo para alguém, queridos, não dá para esperar mais. Eu sei que eu e minha esposa já estamos muito cansados, porque muita atividade ficou sobre os nossos ombros. Mas nós vamos ter que nos levantar e contar com a ajuda de vocês para salvar os casamentos, para salvar as famílias. Nós não podemos aceitar que as pessoas continuem se separando, brigando, que os lares continuem em conflitos, que as pessoas venham para a igreja, sente pousando de mãozinha, glória a Deus, aleluia, e em casa panelas voando de um lado para outro, e toda hora um dizendo para o outro: eu vou te matar, eu vou te destruir. Chega disso! Nós temos que ser uma casa de milagres, que vai reconstruir as famílias, os casamentos, que vai unir os pais e os filhos, que vai estabelecer o culto no lar, que vai levar as famílias a adorar a Deus, pais e filhos se sentarem para orar ao Senhor juntos, sem que o pai tenha vergonha do filho, ou o filho tenha vergonha do pai, por causa dos pecados familiares. Nós precisamos de uma igreja que seja uma casa de milagres. Terceira coisa, uma igreja que seja uma escola que ensina a palavra de Deus. Nós vamos ser, como temos sido, mas uma escola que forma gerações com consciência cristã. Quem participa das reuniões de ensinamentos da igreja sabe que eu tenho falado muito sobre isso. Nós não queremos uma geração de crentes que faz as coisas sem entender o que está fazendo. Uma geração de crente que dá glória a Deus sem saber por que está dando glória a Deus. Uma geração de crente que finge somente para dizer para o outro: olha, eu sou pentecostal. Nós não queremos isso, mas uma igreja firmada na palavra de Deus, que conheça a palavra de Deus, que tenha consciência daquilo que você é no reino de Deus, que tenha a mente de Cristo. Uma igreja escola que ensina a palavra de Deus. Quarto, nós queremos ser uma igreja família. Uma igreja família que cuida e protege seus membros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Sabe, Deus é tão bom conosco que hoje só tem a igreja aqui, não tem um visitante aqui. Porque é vocês que precisam ouvir isso. Principalmente que não vem nas reuniões de ensino. Então hoje, glória a Deus, eu posso falar com vocês abertamente. Uma igreja família que cuida e protege seus membros. Não podemos aceitar que entre nós haja divisões, dissensões entre irmãos. Nós que somos os mais velhos na fé, que temos idoneidade maior do que os nossos irmãos mais novos, nós precisamos ser pais e mães. Nós precisamos ser tutores. Nós precisamos adotar os filhos e filhas na fé. Nós precisamos nos preocupar em ensinar o caminho da verdade para estas pessoas. Nós precisamos defender a igreja do Senhor com o mesmo ímpeto que você defende a sua casa, a sua família.
Qual é a mãe que vê o seu filho sendo agredido e fica sentado olhando e falando: apanha mais, filho, oh filho, cuidado, desse jeito você vai desmaiar. O que a mãe faz quando o filho está sendo agredido? Ela esquece que ela é pequena, ela esquece que ela é fraca, ela esquece que ela é frágil. Não importa se quem está agredindo o filho é pequeno, é alto, é forte, a mãe vai para cima, ela quer defender o filho, ela quer proteger o filho. Sabe por quê? Porque ela ama o filho. Nós precisamos de uma igreja família que entenda o conceito de família da fé, que entenda que nós somos uma comunidade de irmãos e irmãs, onde se alguém ataca um, está atacando toda a casa, se alguém fere um, está ferindo toda a casa. E nós precisamos nos defender, os irmãos mais fortes. Eu me lembro quando eu era mais jovem, embora que eu não dei muito trabalho, mas eu tinha uns irmãos que davam mais trabalho, e como meu irmão era faixa preta, então a gente sempre que arrumava alguma encrenca, a gente falava assim: joga para o Lauro que ele resolve, né? Porque ele sempre defendia, né? Quando os mais novos que aprontavam alguma coisa, deixa que o Lauro resolve, o Lauro vai lá, ele resolve tudo. Nós precisamos de irmãos fortes, irmãos valentes, irmãos que tenham coragem de dizer para o outro: eu não aceito que fale isso do meu irmão, da minha irmã, porque nós somos da mesma família. Então, uma igreja família que protege, que cuida dos seus membros. E por último, em quinto lugar, nós precisamos e queremos ser uma igreja fonte de bênçãos para a família da fé. Uma igreja fonte de bênçãos, onde as pessoas que verdadeiramente servem ao Senhor, que obedecem à palavra do Senhor, que são leais, que são companheiros, que conhecem, respeitam e praticam os princípios que são ensinados nessa casa, recebam todas as bênçãos que o Senhor tem sobre esta casa, na tua vida. Tudo aquilo que Deus liberar sobre esta casa, que seja liberado sobre a tua vida. Toda palavra que vir da parte de Deus sobre esta casa, que esta palavra se estenda sobre você, sobre teus filhos, sobre tudo aquilo que você tem ou que você é. Eu quero finalizar, queridos irmãos. A partir de janeiro, nós vamos estar estudando aqui na nossa igreja uma série de estudos sobre adoração, sobre serviço, e uma palavra que você vai ouvir muitas vezes: empoderamento cristão. Atos capítulo 1, versículo 8: eu vos dou poder para ser testemunha. Uma igreja, nós vamos trabalhar muito fortemente a escola bíblica dominical a partir do ano que vem. Ela vai ter uma outra conotação, onde todas as classes dominicais, as crianças, os jovens e adultos, vão estar estudando o mesmo conteúdo, vão estar aprendendo a mesma palavra, onde todas as pessoas vão ser desafiados a praticar o discipulado através das reuniões familiares ou através das reuniões em outros ambientes. Como é que isso vai funcionar? Nós vamos ter todos os domingos, em cada classe, nós vamos estar estudando um determinado tema. E esse tema que será estudado, a igreja será desafiada a aplicar esse tema nas reuniões que vocês farão durante a semana, seja na escola, seja em casa. Nenhum crente vai dizer assim: eu não visito porque o outro não visita. Você vai ter a mesma ferramenta, o mesmo conteúdo, as mesmas armas, você vai ter o mesmo alimento que todos os outros vão ter. E o que cada um de nós vamos fazer? Nós vamos adotar filhos, nós vamos evangelizar, nós vamos alcançar as pessoas. Você terá terça, você terá quinta e terá sábado, 3 dias da semana, para se dedicar com exclusividade, de manhã, seja tarde, seja noite, ou seja de madrugada, a alcançar pessoas e aplicar aquilo que você aprendeu no domingo na vida dessas pessoas. Mas o maior desafio não é você vir aqui no outro domingo e dizer: esta semana eu alcancei tantas pessoas e falei para tantas pessoas desse conteúdo. O maior desafio é fazer você participar
e entender que esse é o propósito de Deus para esta igreja. E é isso que eu espero contar com cada um de vocês. Todos vão poder conhecer a palavra e vão poder ensinar a palavra. Mas há ainda mais um desafio. Eu quero que você se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Sabe qual é o maior desafio? Eu queria que você repetisse comigo para você não esquecer. Está preparado? Diga comigo assim: tornar cada crente. Não está fraco, gente. Você pode falar com força, porque isso é de Deus, é para a tua vida. Diga assim: tornar cada crente, além de ouvinte, um praticante da palavra de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Posso falar uma coisa para vocês, igreja do Senhor? Tem alguns de vocês aqui que, se houvesse uma balança espiritual e a gente pudesse colocar você para pesar na balança espiritual, a gente ia precisar daquelas balanças de mais de 200 quilos, de tão gordinho que você está, de tanto conhecimento que você já tem adquirido aqui nesta casa. Ano que vem é hora de colocar em prática aquilo que Deus tem dado para você. Tem pessoas aqui que assim, está comendo tanto, mas não está praticando, não está se exercitando. Essa semana eu vi uma irmã preocupada com a saúde física, dizendo assim: estou voltando para a academia. Eu quero te convidar para você voltar para a academia da fé, para você se exercitar aquilo que você recebe da parte do Senhor nesta casa, todo domingo de manhã. Você poder levar esta palavra para uma, para duas, para três, para quantas pessoas Deus colocar na tua vida. Quando Jesus falou que nós receberíamos o poder do Espírito Santo, Jesus deixou claro que o poder que Ele estava dando para a igreja não era para os crentes se tornarem exibidos, não era para os crentes ficarem mostrando para as pessoas e dizer assim: ó, eu estou cheio do Espírito Santo, olha para mim. Não. Sabe para que Jesus deu o poder para a igreja? Ele diz: para vocês serem as minhas testemunhas. Qual é o propósito do Senhor nos empoderar com o seu Espírito e com a sua palavra? É nos tornar testemunhas, ou seja, fazer que cada um de nós, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, nos confins da terra, no Camargo, em Barueri, em São Paulo, no Brasil e no mundo, fazer cada um de nós uma testemunha eficaz de Jesus. Ei, igreja, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu precisava compartilhar com vocês, e eu quero agradecer a Deus, porque vocês que estão aqui são exatamente aqueles que precisam desta palavra. E eu quero agora lançar para vocês um convite. Quantos estão dispostos a aceitar esse desafio? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós entramos no 10º ano. O 10º marco é o marco zero. Como não existia zero no sistema de número antigo, então ele já começava do 1. Nós estamos agora no marco zero. A gente está dentro do barco e a água está balançando a gente para lá e para cá. E a gente está dizendo assim: Senhor, até quando vai? E ele diz: calma, daqui a pouquinho o barco se assenta. E quando o barco se assentar, vocês têm que sair. E o que foi que o Senhor falou para Noé? Agora você sai, comece a cultivar a terra, comece a plantar, comece agora a regar a terra, comece agora a edificar casas, cidades, comece agora a construir famílias. E é isto que Deus quer para esta igreja. Eu gostaria, se você recebeu essa palavra do teu coração, que você saísse do teu lugar agora, que você fosse ao encontro de alguém e pudesse orar com essa pessoa agora, e selar com essa pessoa a palavra que o Senhor recebeu, que você recebeu da parte de Deus sobre a tua vida. Se você puder, sai do teu lugar agora, não fique esperando o teu irmão, não. É hora de praticar, de se exercitar. Você vai orar agora pelo teu irmão e pela tua irmã. O que você vai pedir para a vida do teu irmão e da tua irmã? Você vai dizer ao Senhor assim: Senhor, como o Senhor disse na visão do profeta Ezequiel, que o Senhor ia fazer os ramos crescerem às margens do rio, e aquela videira ia produzir muitos frutos. Senhor, eu desejo que o meu irmão produza muitos frutos no teu reino.
Senhor, como a Tua palavra diz que o Senhor ia nos revestir de poder, ia nos empoderar com o Teu Espírito para ser testemunha, faz do meu irmão uma testemunha do Teu reino. Nós louvamos ao Senhor. Enquanto nós ministramos através desse louvor, comece a orar por essa pessoa que está do teu lado. Comece a liberar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a vida do teu irmão, e a repreender todo o espírito de esterilidade, de infrutíferidade, todo o espírito que tem impedido você de produzir o reino de Deus. Começa ninguém vê, mas a meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou. A tua bênção, Senhor. Senhor, eu oro neste momento, liberando, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Senhor, o Espírito de poder, Senhor, para ser testemunha, para conduzir, Senhor, do teu reino, para se tornar um agente, Senhor, do teu reino, seja em casa, no trabalho, aonde estiver. Eu oro, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, neste momento, que a pessoa seja a vida, Jesus está comigo. Senhor Jesus, torna, Senhor, cada um gente do teu reino. Senhor. Todo dia, todo tempo, Agentes que formaram o teu reino, Senhor. Toda a vida de cada um, Senhor. Testemunhas verdadeiras e eficazes. Nós estamos terminando essa reunião. Se você não marcou as 5 coisas pelas quais nós devemos orar a partir de agora, eu vou estar disponibilizando esta palavra no independenciacomcristo.com. Eu gostaria que cada um de vocês marcasse, porque esses são 5 pilares que nós vamos buscar no Senhor para o próximo ano nesta casa. Eu não sei como isso vai acontecer, mas Deus vai dar a direção. Deus vai dar o direcionamento. A cada um de vocês, Deus vai levantar alguns de vocês aqui, e vocês serão profetas na vida de outras pessoas. Vocês serão mestres. Vocês serão aqueles que vão se sentir incomodados quando vir para o culto e não tiver alguém sentado do teu lado que você convidou. Porque quem vai fazer isso não sou eu, é o Espírito de Deus que vai te incomodar. Ele vai tornar cada um de nós aqui pessoas inquietas. A gente não vai aceitar. Senhor, eu não posso aceitar. Porque se o Senhor nos deu poder para ser de Cristo em todo lugar, então o Senhor vai nos tornar capazes. E nós vamos trazer o crescimento como a videira que produz muitos frutos. Você é esta videira. Talvez você esteja dizendo assim, na visão do profeta, a videira olhou e viu as árvores gigantes, e ela pensou consigo: eu sou muito pequena, elas são grandes, as suas sombras vão me cobrir. Mas o Senhor escolheu a videira, e o Senhor disse: eu derrubo árvores altas e edifico as árvores pequenas. É o Senhor que vai te dar poder. É o Senhor que vai capacitar cada um de vocês, para que vocês possam cumprir o propósito de Deus para esta casa e para a tua vida em 2019. Eu quero orar neste momento com você. Mas antes de orar, eu gostaria, se você
Você crê nessa palavra? Que você declarasse comigo agora, em nome de Jesus, dizendo: eu quero. Só se você crê mesmo. Se você crê mesmo, diga, sabe? Quando a gente era pequeno, alguém aqui era daquele tipo de criança que quando queria alguma coisa, ficava batendo pé. Eu quero. Né? Aquela criança que grita, seja como aquela criança agora e diga: eu quero. O poder de Cristo para ser de Cristo em todo lugar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu oro pela tua vida nesse momento, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te amamos, pois você representa a presença do Cristo vivo no coração desta igreja. Nós te amamos, Espírito Santo, porque foste enviado até nós para nos empoderar de uma natureza divina. Vieste até nós para nos capacitar, para despojar tudo aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus. Nós te amamos, Espírito Santo, porque é através do teu poder que nós iremos alcançar e tocar vidas, que nós iremos restaurar famílias. É através do teu poder, ó Espírito Santo, que nós iremos combater todas as forças impiedosas do mal. É através do teu poder, Espírito Santo, que as nossas casas serão casas de oração. É através do teu poder, Espírito Santo, que as famílias da fé serão respeitadas e nós nos veremos como irmãos, como irmãs, como pais, como filhos. Porque através da tua presença e do teu poder, Espírito Santo, que esta casa será sempre uma bênção e nós seremos abençoados. Por isso, nós te louvamos nesta noite, ó Espírito Santo, e pedimos: venha sobre cada um de nós, venha sobre as crianças, venha sobre os jovens, venha sobre os adultos, venha sobre os ministérios constituídos nesta casa para servir aos seus propósitos. Venha, ó Espírito Santo, sobre cada líder, sobre cada obreiro. Espírito Santo, venha sobre a minha vida como líder nesta casa e dirige-nos segundo a tua vontade, e que a tua glória seja conhecida de todos, e que muitos possam ver, meu Deus, os frutos que esta casa ainda dará, e serão muitos frutos para o teu reino, em nome de Jesus Cristo. Com as mãos levantadas, o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão, consolação, presença, o poder do Espírito Santo, faça de cada um de nós testemunha do reino de Deus. Que Deus abençoe vocês. Boa noite, povo de Deus. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o impossível.